Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu fui convidada para falar sobre pessoa com deficiência e interfaces com atenção primária. Meu nome é Daniela, eu sou médica pediatra. Esse ano eu vou completar 30 anos de formada e eu trabalho já há quase 30 anos no município de Angra dos Reis, atualmente no ambulatório de doença rara, e trabalho também no Instituto Fernandes Figueiredo, no Núcleo de Tecnologia Assistiva, né? Vou falar um pouco, então, para vocês sobre esse tema, que é um tema que eu tenho muito carinho, né? E que acho que vou falar um pouquinho de uma forma diferente de outras pessoas que falam sobre pessoa com deficiência e doença rara. Eu vou, então, começar a minha apresentação. Deixa eu passar aqui os slides, espera aí que ficou assim. Então, o tema é esse, o cuidado de pessoas com deficiência e interface com atenção primária, né? Eu vou estar falando primeiro sobre definição. Então, assim, de quem a gente está falando, né? Quem são as pessoas com deficiência? Utilizo, então, a definição do Ministério da Saúde de pessoas com deficiência sendo aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que interação com uma ou mais barreiras podem obstruir sua participação direta na sociedade. Essa definição ela leva em consideração os conceitos propostos pela CIF, pela Classificação de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde. Sai de uma posição de que é uma doença causando uma deficiência, mas como é que essa alteração que na estrutura do corpo, por exemplo, vai causar em relação na interação da pessoa com o mundo, né? Então, essa é a definição que a gente está utilizando. Sempre que eu falar de pessoa com deficiência, eu estou pensando nessa definição. Eu vou também falar aqui de uma outra definição, né? Que é a definição de pessoa com doença rara. Vocês vão entender daqui a pouco por quê, né? Então, doença rara, na verdade, é um grupo de doenças, de cerca de 6 a 8 mil doenças, dependendo da definição que é utilizada, né? No Brasil, a gente utiliza essa definição de que todas as doenças que acontecem em menos de 65 para cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 pessoas, né, para cada 2 mil, são doenças raras, né? E dessas, 80% são genéticas. Por que eu estou trazendo, numa palestra sobre doença rara, sobre pessoa com deficiência, o tema doença rara, né? Por que eu estou trazendo, então, essa outra definição? Antes de falar por quê, eu estou baseada também na legislação do Ministério da Saúde, então, na portaria 793, que é a portaria da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, né, e a de consolidação, que foi de 2017, e na portaria 199, de 30 de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional de Doenças Raras, né, de atenção integral a pessoas com doenças raras, e na Lei Brasileira de Inclusão. Dito isso, que eu acho que é uma parte que é mais conceitual e em que legislação a gente está baseado, eu vou contar então para vocês por que eu estou trazendo esses dois assuntos na mesma apresentação, né? Por que eu estou abordando esses dois temas de uma forma conjunta? Primeiro, uma questão da prevalência, né? A gente tem no Brasil 18,6 milhões de pessoas com deficiência, né, segundo o IBGE, e o Ministério da Saúde estima que existam 13 milhões de pessoas com doença rara, né? Existe uma interseção entre esses dois grupos, né? Existe uma interface no cuidado desses dois grupos, e as deficiências são frequentemente um sinal sentinela para uma doença rara. É muito frequente, especialmente na infância, né? Eu falei no início, eu sou pediatra, então muitas vezes eu vou trazer essa discussão para a infância, mas a gente não tá falando aqui só de criança. Mas em relação à doença rara, 75% delas começam na infância, né? E frequentemente associadas a essa presença de deficiências. Além disso, no modelo proposto para o Sistema Único de Saúde, né, a gente vale a pena trazer essa discussão de que pessoas são essas que a gente está identificando na atenção primária e olhar para elas
pessoas com deficiência de uma maneira geral, também com o olhar de será que o que causou essa deficiência é uma doença rara? Né? Acho que vale pensar, vou mostrando para vocês o que a gente foi fazendo na experiência do município que eu vou trazer aqui para vocês. Além disso, tanto a viver com uma deficiência como viver com uma doença rara envolve cronicidade e os dois grupos são extremamente heterogêneos. Você pode ter, no mesmo diagnóstico, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, com paralisia cerebral, ela tem uma deficiência múltipla, ela pode ter só uma deficiência física, ela pode ter uma deficiência intelectual com uma deficiência física. Uma pessoa com doença rara, ela pode ter uma doença rara sem deficiência ou pode ter uma doença rara com uma deficiência intelectual associada. Então, assim, são grupos muito heterogêneos, né? Dentro desses conceitos, desses grupos, pode ter muita coisa. E aí eu vou trazer um relato, então, da experiência de uma médica de família. Esse relato foi tirado do livro que foi organizado, que eu organizei, que tem o título de Pessoas com Deficiências e Doenças Raras, o Cuidado na Atenção Primária, publicado pela editora Fiocruz. Né? Então, esse relato é de uma médica de família que estava atuando há 11 anos, quando contou para a gente isso, né? E contou, então, que ela trabalhou em diversos territórios, em área rural, no município de médio porte, numa comunidade de extrema vulnerabilidade social, no município de grande porte, e que ela entendia que nesses cenários existiam pessoas com deficiência, existiam pessoas com doenças raras, mas na hora que chegava alguém e perguntava, a sensação era que essas pessoas não estavam lá, que não eram da responsabilidade da equipe, e quando, porventura, essas pessoas apareceram na unidade, ficava todo mundo um pouco confuso. Como é que a gente cuida? O que a gente faz com esse grupo? Né? E aí ela relatou, então, que quando ela lembrava desses casos, ela tinha um sentimento inicial de dificuldade, de limitação. Né? Eu trouxe um relato, mas, assim, durante a minha trajetória, que começou no ano de 2003, foi quando eu me aproximei, final de 2002, que eu me aproximei mais da atenção primária, né? Há mais de 20 anos atrás. Até hoje, quando a gente muitas vezes chega para discutir, as pessoas trazem ainda essa mesma sensação do que eu vou fazer com esse público. Aqui eu não sou especialista, aqui eu não tenho um serviço de reabilitação, como é que eu vou cuidar dentro da atenção primária? Né? Por quê? Né? Então, a gente começou a pensar sobre motivos, que desafios que existem para esse cuidado. O que foi identificado ao longo dessa trajetória e ao longo da bibliografia que eu fui estudando, né? Primeiro que existem muitas dúvidas sobre o papel da atenção primária, né? Muitas pessoas... E aí, essas dúvidas são das equipes e também, de um certo modo, elas estão no senso comum. As pessoas pensam que o cuidar das soluções para esses dois grupos, para a pessoa com deficiência e para a pessoa com doença rara, elas estão em outro ponto da rede, que são... que só vai poder cuidar quem está lá no centro especializado ou quem está na rede de reabilitação e que não há muito que a atenção primária fazer. Né? Além disso, muitas equipes e muitos territórios desconhecem quem são essas pessoas, em parte porque por esse medo de não saber o que fazer, em parte porque muitas vezes essas pessoas, principalmente nas grandes cidades que têm outros recursos, acabam procurando outros serviços e às vezes elas não querem ser cadastradas, enfim, eu também tive essa experiência numa cidade grande em que as pessoas não queriam nem ser cadastradas, achando que na atenção primária não havia nada a oferecer, né? Existe uma dificuldade também em caracterizar diferentes tipos de deficiência, especialmente a deficiência intelectual, né? Limitações para identificar quais são os recursos disponíveis para o cuidado, né? Obstáculos à coordenação do cuidado e à gestão dos casos e ao estabelecimento de parcerias e articulações com a rede de atenção à saúde. Eu não sei exatamente como é em Santa Catarina, mas eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso existe nas cidades pequenas, nas cidades grandes, né? Muita dificuldade na referência e contra-referência
que está diminuindo um pouco nos lugares onde a gente tem prontuário eletrônico, porque aí todo mundo está usando o mesmo prontuário, mas para o Rio de Janeiro isso é uma realidade em algumas cidades, em outras não. Né? Então, por exemplo, o próprio Instituto Fernandes Figueira não tem prontuário eletrônico, embora seja uma unidade da Fiocruz, só para dar o grau do desafio, né? E muitas vezes a inexistência ou a grande carência de fluxos e protocolos para a gente poder estar avançando nesse cuidado. Né? Então, assim, ainda que existam PCDTs para algumas doenças raras, né? Mas acho que muitas vezes ainda tem pouco fluxo, pouco protocolo, isso vai variar também em cada estado, em cada cidade, mas ainda a gente fica meio perdido, né, do que fazer. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou relatar especialmente a experiência que a gente trouxe no livro, né, de pessoas com deficiência e doença rara, que foi uma experiência que aconteceu, que veio acontecendo desde o ano de 2003, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas vou também falar um pouquinho sobre essa outra experiência, que é uma experiência da Bahia. Né? Então, a da Bahia eu vou falar menos, na verdade. O que eu quero falar em relação a essas duas experiências é que a experiência de Angra dos Reis ela partiu da atenção primária e ela chegou na atenção especializada, né? e na rede de reabilitação. E a experiência da Bahia, de Monte Santo, ela foi invertida. Então, lá na Bahia, médicos geneticistas que estavam atendendo no Hospital Federal, eles atenderam uma família de pessoas com mucopolissacaridose, que é uma doença rara, né? Eram crianças com deficiência, com perda auditiva, com algumas incapacidades motoras. E na conversa com a família, na anamnese, eles identificaram que existiam muitos casos da mesma. O pai falou: olha, aqui na minha cidade tem um montão de gente, né? E aí os especialistas foram até Monte Santo, numa cidade do interior da Bahia, e eles fizeram, e aí descobriram, realmente era verdade, tinha muitas famílias com essa condição, e não só com essa condição, com hipotireoidismo congênito, lá existe um número mais elevado do que em todas as outras cidades da Bahia, de algumas condições genéticas, por causa de casamento consanguíneo, por causa de casamento endogâmico, que são aqueles que acontecem dentro de grupos maiores, não são exatamente consanguíneos, mas são grupos que estão em que as pessoas se casam com pessoas parecidas e acaba que tem algum grau de consanguinidade, às vezes, mais distante. Né? Então, eles chegaram, na verdade, eu vou contar agora a experiência de Angra, mas eles também chegaram na experiência de, a partir da atenção primária, conseguir identificar onde estavam essas famílias e propor, então, um monte de ações relacionadas com a questão da deficiência e relacionadas com a questão da doença rara. Né? E eu vou contar a experiência. Eu conheci essa experiência, fui visitar, né, e fiz parte de uma equipe itinerante lá na Bahia para estar fazendo junto, né, no momento em que eles estavam indo às unidades, os especialistas estavam indo nas unidades para estar discutindo com as equipes e avaliando alguns pacientes que tinham sido identificados pelos agentes comunitários de saúde. Mas eu sei que provavelmente quem está na atenção primária habitualmente recebe um monte de demandas externas. Alguém chega e diz: olha, a gente vai ter que identificar famílias para receber o Bolsa, sei lá o quê, o Bolsa Família, fazer cadastro da doença A, B ou C, e aí tudo isso chega na atenção primária. Essa experiência de Angra, então, aconteceu ao contrário. Na verdade, eu vou contar um pouquinho para você, vou falar um pouquinho do que eu penso que a atenção primária tem a oferecer, e a gente vai contar, então, depois a experiência de Angra dos Reis. Né? Essa experiência, então, eu acho que vai mostrar para vocês que a gente conseguiu alguns desses pontos aqui. Então, a atenção primária, pela própria legislação, ela é o principal ponto de acesso, né? Está previsto, mesmo nas legislações específicas da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara, que é a atenção primária que vai coordenar esse cuidado, e ela é responsável por identificar precocemente os casos, por encaminhar oportunamente
pela continuidade do cuidado e pela atenção longitudinal. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, porque isso não acontece com os especialistas e nem com a rede de reabilitação. E muitas vezes a família sai da atenção primária e ela acaba se perdendo pelo caminho e ela não retorna, né? E também responsável pela ordenação dos fluxos para que essas pessoas, idealmente a partir de um complexo regulador, cheguem a outros serviços, mas que elas estejam sempre sendo atendidas na atenção primária, né? E aí, falando de acesso, uma pergunta que eu levei para algumas unidades foi: o que vocês têm para oferecer, né, para pessoas com deficiência, com doença rara? E muitas vezes as pessoas diziam: olha, não tem nada para oferecer. Mas, na verdade, essas pessoas estavam lá nos cenários habituais de consulta, né? Elas estavam lá na casa das famílias onde estavam sendo realizados os cadastros, né? E muitas vezes você tem sintomas e sinais comuns que são sinais tanto de deficiência como doença rara. Então, uma coisa que na minha prática pediátrica é muito comum ver é crianças com atraso no desenvolvimento, escutando, por exemplo: olha, esse é assim mesmo, ele é preguiçoso, ele é porque o pai demorou para andar e demorou para falar. E acho que a gente sempre tem que valorizar a queixa do atraso, e sempre tem que, mesmo que não haja queixa, avaliar o atraso, avaliar o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, numa consulta de enfermagem numa unidade do Rio de Janeiro, a família chegou com uma queixa de que o menino não estava ouvindo. E a enfermeira que atendeu essa família, ela observou que o menino parecia ter uma dificuldade para levantar e sentar da cadeira. E ela, além da queixa, ela foi olhar. Então, esse sinal que ela identificou, e o menino tinha uma deficiência, né, física, ele não tinha nada auditivo, e ele tinha uma distrofia muscular de Duchenne, só para apontar assim, porque é importante identificar esses sinais e sintomas. Além disso, a história familiar, né, que a gente fala de atenção primária, fala de saúde da família, mas muitas vezes, embora as equipes conheçam as famílias, não necessariamente, não é em todas as cidades que as pessoas montam uma árvore genealógica, um genograma, um heredograma, né, para estar conhecendo melhor essa história familiar. E, às vezes, conhecendo a história familiar, você vai ter indicações, por exemplo, sobre doenças raras que sejam hereditárias, né? E é necessário que as equipes estejam sensibilizadas e capacitadas. E eu acho que, principalmente sensibilizadas, porque quando a gente não está capacitado para uma determinada situação que chega, a gente pode se capacitar. Mas se a gente não estiver sensível, é muito mais complicado. Você acaba reagindo a uma determinada situação, dizendo: esse problema não é comigo, então vou deixar que isso seja resolvido no outro lugar, no outro ponto da rede. Que mecanismos que a gente pode ter, então, né? A gente pode pensar na educação permanente, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A questão do matriciamento pela rede de atenção especializada e pela rede de reabilitação. Essa também é uma função do NASF, que está dentro da atenção primária, mas de matriciar, especialmente em relação à pessoa com deficiência, né? Eu já vi experiências em que associações de pacientes, né? Associação de pessoas com determinada doença ou com determinada deficiência, elas vão estar também participando da educação permanente e de mecanismos de identificação, né? Isso tem limites, isso tem normas, mas acho que é importante pensar. E a própria participação em conselhos, em comitês, em grupos técnicos, eu acho importante que, assim, existem conselhos da pessoa com deficiência, em alguns estados existem comitês para doença rara, e é importante que as pessoas com atenção primária estejam lá para escutar a demanda desses grupos, né? E para colocar também o seu papel. Então, tudo isso também são mecanismos que podem ajudar a identificar e a manter o segmento desse grupo de pessoas, né? E aí eu vou contar, então, um pouco da experiência de Angra. Ela começou no início de 2003, né? Há 20 anos atrás, numa época em que no município de Angra dos Reis a gente tinha uma população, eu vou colocar meu slide aqui na tela cheia. Eu sugiro que vocês coloquem também, porque a tabela é um pouco pequena, né? Então, a gente tinha, naquele momento, 123 mil pessoas na população pelo IBGE em 2001, né? Em 2002, a gente tinha 126, em 2003, 129 mil.
E a gente tinha, naquela época, entre 2003, 37% da população era coberta. Na época, a gente tinha o Programa de Agentes Comunitários, o PACS, e tinha o Programa de Saúde da Família, né? E no município, a gente tinha só 57 pessoas com deficiência cadastradas, né? E aí surgiu uma curiosidade, mas por que tão pouca gente? Se a gente sabia que na educação especial, na pestalose, que é uma pestalose que tem Angra, tinha muito mais gente, né? E qual foi a resposta da equipe? Qual foi a resposta dos agentes comunitários? A gente não cadastra porque a gente não tem nada a oferecer para esse grupo de pessoas. Então, para que a gente vai criar uma demanda? Né? Para que a gente vai identificar? Para que serve isso? E aí, a partir de 2003, essas equipes foram cadastradas, né? E aí eu coloquei aqui do lado sobre a questão do cadastro, que é esse exemplo que eu estou falando, mas hoje em dia, né, e aí, na época a gente usava o CIAB, porque isso foi antigamente, mas a gente tem o ESUS hoje em dia, né? E qualquer outro sistema que surgir, eu acho que é importante que a gente tenha esse cadastro sempre atualizado. Em alguns lugares a gente tem prontuário eletrônico, que também é uma boa fonte de informações, dependendo de como ele esteja estruturado. E aí começou o cadastramento desse público, né? E o que a gente viu? Esse outro slide também é importante estar numa tela cheia, né? Então, assim, a gente viu que aqui a gente tem várias... Na época, né, o que era cadastrado na ficha A era o alcoolismo, doença de Chagas, hipertensão, tuberculose, epilepsia, diabetes, hanseníase e deficiências. E aí, isso aqui, para a população de maiores de 14 anos, a gente até 2003 tinha nenhuma pessoa com deficiência cadastrada, né? Nenhuma pessoa com sequela de AVC, nenhuma pessoa com deficiência intelectual, nada, ninguém. Quando começou, então, a gente a discutir o assunto, vocês podem ver por esse gráfico que está no meio, né, aqui em cima, né, onde tem, eu acho, não sei se vocês conseguem ver o pontinho vermelho, mas assim, onde o gráfico das deficiências, que teve um grande aumento, né? Na tabela anterior a gente tinha cerca de 50 pessoas e passou para mais de 700 pessoas identificadas, né? Então, acho que é muito importante que a gente pense como que educação permanente é extremamente importante para estar identificando esse grupo, né? Para a gente poder saber quem são essas pessoas, né? Então, isso foi acontecendo. E aí, pensamos, então, mas essas crianças que estão sendo avaliadas, esses adolescentes, eles têm diagnóstico, né? Como é que a gente amplia o acesso ao diagnóstico para saber o que está causando essa deficiência e como é que a gente pode intervir? E a partir daí, a partir do ano de 2005, depois que essas pessoas estavam sendo identificadas de uma maneira adequada, a gente fez, então, uma parceria com o Instituto Fernandes Figueira, com o Departamento de Genética, e conseguiu realizar, então, a avaliação genética em 3 anos, né? Então, 2005, 2007 e 2009, a gente fez avaliação de mais de 300 crianças e adolescentes com deficiência, né? Então, assim, o trabalho do agente comunitário, que eu quero destacar, que é o começo de tudo, tornando o acesso possível, o acesso ao diagnóstico. Além disso, além do acesso ao diagnóstico, por conta desse cadastramento, numa época que o NASF ainda não existia, o município fez, então, a contratação e depois o concurso público para profissionais da área da fisioterapia, da fonoaudiologia, serviço social e psicologia, e ampliou também o acesso à reabilitação, né, de um certo modo, assim, depois essa equipe virou NASF, né, então fazia várias ações relacionadas com o NASF, mas assim, isso antes mesmo do NASF existir enquanto legislação, o fato das equipes terem identificado esse público possibilitou aumento do diagnóstico e também aumento do acesso à reabilitação. E aí, a gente, então, eu trouxe assim, as características epidemiológicas, foram 324 pacientes avaliados, né, até 14 anos. O que eu acho que é muito importante destacar aqui, 31% dessas crianças e adolescentes tinham alguma malformação congênita. Então, você tem esse registro da malformação congênita na declaração de nascido vivo, né, que já é registrado há muito, muito tempo. A gente consegue, então, essa informação já está na DNV, né? Então, 31% dessas crianças que evoluíram com uma deficiência, elas tinham uma malformação congênita. E 4,32% tinham consanguinidade.
e no exame físico, 34% tinham dismorfias, tinham alterações no exame que sugeriam que pudesse ter uma causa genética. Além disso, a gente tinha 28% de prematuros, né? E aqui embaixo são as crianças com atraso no desenvolvimento. Se a gente somar o percentual, por exemplo, de crianças com atraso na fala, mais de 50%. Lembra que eu falei da gente valorizar quando a família diz que a criança não está falando, né? Então, assim, esse grupo com atraso no desenvolvimento. E aí, na caderneta da criança, a gente tem lá instrumentos de avaliação do desenvolvimento que fazem com que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento da maneira adequada. Essa aqui tem um montão de coisa escrita, né? O que é importante? A gente tem aqui 129 pacientes, né? Que equivale a quase 40% daquele grupo inicial de 324, com alguma doença genética ou alguma causa, uma síndrome, ou então alguma deficiência de causa familiar, ainda que a gente não tenha conseguido identificar em alguns casos, né, que tem história familiar, por conta de limitação de acesso aos exames, qual era a causa, a gente sabia que era genético, né? Então, assim, a ideia não é falar de todas as condições. O síndrome de Down era mais comum, 10%, é uma doença genética e não é rara, né? Mas a gente tinha um monte de outras síndromes, né? Síndrome de Prader-Willi, síndrome de Turner, síndrome de Williams, síndrome de Prader-Willi, Kabuki. Então, assim, essas condições todas são identificadas a partir do trabalho do agente comunitário e da enfermagem, do médico, das equipes do município, né? A ideia é mostrar que a gente conseguiu ampliar acesso a partir do trabalho da atenção primária, e as pessoas chegaram ao diagnóstico e tiveram orientação adequada em relação também à sua doença rara. Além disso, eu estou trazendo aqui que a gente também tinha etiologia, lembra que tem etiologia ambiental, né? O que a gente chama de etiologia ambiental? Então, a exposição a teratógenos, as intercorrências perinatais, as infecções. Aí, aqui nesse grupo, a gente vai ter rubéola congênita, né, prevenível com vacina, sífilis congênita, causando sequela que é tratável, toxoplasmose congênita, uma condição tratável, né? As questões sociais, a privação social causando deficiências, né? A exposição ao álcool na gestação, a exposição a drogas, asfixia, prematuridade. Então, assim, são várias condições que são, de um certo modo, umas mais, outras menos, mas são sensíveis à atuação da atenção primária no sentido de reduzir o risco dessas crianças evoluírem com uma deficiência, né? A gente não consegue prevenir todos os casos de asfixia, nem de prematuridade, nem das infecções congênitas, infelizmente, mas dá para melhorar, né? E, além do acesso, né, qual o papel da atenção primária nesse contexto de cuidado da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara, né? Então, auxiliar na promoção da autonomia, um olhar diferenciado ao cuidador. Muitas vezes as pessoas deixam de cuidar de si, né? Auxiliar no desenvolvimento de projetos de vida, né? Existe uma possibilidade muito maior do que outras equipes de avaliar questões sociais relacionadas ao desenvolvimento de renda, conhecer o contexto familiar e comunitário e a influência no estado de saúde, né? Acompanhar outras doenças crônicas e acompanhar essas pessoas nos diferentes ciclos de vida. Então, assim, não é porque o menino tem uma síndrome de Kabuki que ele não tem que fazer puericultura na atenção primária, ele pode até precisar de uma consulta no especialista, né? A síndrome de Kabuki, por exemplo, ela pode cursar com surdez, que é uma deficiência, mas isso não impede que ele vá fazer a vacina na unidade de saúde, não impede que a criança esteja na escola. Então, acho que assim, abrir o olhar, porque a gente pode fazer muita coisa, né? E a gente pode pensar nos atributos e funções da atenção primária dentro dessa rede. Então, assim, do primeiro contato, né? E você poder identificar essas pessoas, né? Não só a identificar, humanizar esse primeiro contato, e essas pessoas vão estar aí, vão estar nas consultas de enfermagem, vão estar na puericultura. Muitas pessoas, muitos técnicos de enfermagem das salas de vacina, numa primeira conversa, dizem: não, mas eu não tenho nada a oferecer. E aí você fala: como não? Né? Além da vacina, você identifica essa pessoa quando ela chega. Às vezes a pessoa só vai na unidade para vacinar, né? Então, acho que é extremamente importante a gente pensar nisso, né?
A longitudinalidade, eu acho que é uma coisa que é um atributo da atenção primária que, não sei, além do acesso, eu acho que é um dos mais importantes, né? Porque você pode estar identificando, atendendo a esse atributo, identificando problemas emergentes, riscos relacionados ao ambiente, as vulnerabilidades, então, desse usuário da família, entraves e facilitadores para o autocuidado e para a autonomia. Você pode fornecer orientações, né, sobre várias coisas, né, sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre risco de recorrência no caso das doenças genéticas, tratar doenças crônicas, construir estratégias para envelhecimento saudável, tudo porque você vai fazer o acompanhamento longitudinal desse usuário, né? Vai acompanhar ele ao longo da vida. No hospital pediátrico que eu trabalho, tem sempre uma questão: o paciente está chegando aos 18, como é que a gente vai fazer para estar transferindo o cuidado dele? Se ele estiver sendo acompanhado na atenção primária de uma maneira adequada, não vai ser um problema você transferir o cuidado do especialista para um outro lugar, porque ele vai manter o segmento com a atenção primária e isso vai ser suave. Inclusive, isso pode ser previsto, porque ele vai crescer, a idade os anos vão passando, né? Então, acho que é muito importante pensar nisso também, né? A integralidade, né? Então, assim, também possibilitando que a gente tenha uma visão ampliada sobre essas questões de saúde, considerando as limitações e possibilidades relacionadas a essas atividades de participação, né? A coordenação do cuidado, que vai permitir também identificar e caminhar oportunamente, manter as ações de atribuição da atenção primária e, especialmente, acompanhar se essas necessidades de saúde estão sendo atendidas nos outros pontos da rede. A focalização na família, então, assim, as famílias são afetadas pela questão da cronicidade, pela questão da hereditariedade para algumas condições, pela presença de capacidades e sequelas, e aí você tem sobrecarga dos cuidadores, dificuldade no cuidado para outros membros, e aí também é um grande potencial da atenção primária, né? Então, você pode pensar em soluções junto, né? Pensar e propor soluções, né? Então, a gente teve essa experiência também no município de Angra, discutindo o que a gente chamava de planos de cuidado, que a gente pode chamar de projetos terapêuticos singulares também, de uma forma muito rica, né? Orientação comunitária, então, pensando o impacto da realidade local na autonomia, no autocuidado, na acessibilidade, a promoção de ações de promoção e prevenção e atividades de participação e inclusão social. Então, assim, fazendo isso também junto da comunidade e compreendendo como é que aquela comunidade funciona, né? E a competência cultural, né? Então, assim, dependendo de onde aquela pessoa está, a equipe é capaz de conhecer, né? Quais são os aspectos socioculturais e históricos, como é que essa família está construindo a narrativa de adoecimento, a comunicação, então, a atenção primária como centro de comunicação do usuário com a rede, né? E a responsabilização. Então, mesmo quando o usuário está no outro ponto da rede, a equipe está também seguindo aquele caso, né? Resolubilidade. Então, a existência do vínculo, eu acho que é essencial para esse atributo, né? E a existência de equipe multiprofissional, especialmente as equipes do NASF, né? Além disso, a possibilidade de você realmente identificar os riscos, as necessidades e as demandas, né? Atender, às vezes, demandas imediatas do indivíduo para alívio de sofrimento. Tudo isso pode aumentar a resolubilidade, então, da atenção primária. E, às vezes, muito comum a gente ouvir famílias, tanto de pessoas com deficiência como de doença rara, dizerem: fui na unidade, disseram, às vezes na emergência, às vezes na unidade de atenção primária, e, na verdade, chega lá e fala assim: não, o seu caso não atende aqui, seu caso é para o especialista, vai no hospital universitário, vai num lugar onde você está sendo acompanhado, porque só lá resolve, né? Como se a diarreia, o resfriado fosse diferente, né? A gente tem essa interface com as redes de atenção à saúde e com a regulação, né? Isso é importante por conta do princípio da equidade, e aí conhecer a rede de serviços é essencial, avaliar linhas de cuidados específicas e, se não existem fluxos, a gente pode ajudar a estabelecer e conhecer os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para as condições para algumas condições eles existem, né? Então, acho que vale conhecer, mesmo que algumas coisas sejam específicas para o especialista, né? Para a pessoa que está na atenção especializada. Eu acho que quem tem um paciente com uma determinada condição
que tem o PCDT tem que conhecer esse PCDT. Geralmente são casos complexos que vão precisar de uma rede de atenção intersetorial, então isso é muito importante também que a gente conheça a nossa rede, né, para que esse usuário possa circular nessa rede e assim ser melhor atendido, né? E aí, assim, o que é importante aqui nesse fluxograma, né, que além do registro nos sistemas de informação e colaborar para o diagnóstico etiológico funcional, às vezes a gente não tem exatamente um diagnóstico etiológico de uma deficiência, mas a gente pode avaliar como é que esse paciente funciona no mundo, né? E a questão da funcionalidade é extremamente importante. Às vezes você tem um paciente que sofreu um acidente, ficou paraplégico, é cadeirante, e ele está muito bem adaptado, está trabalhando e ele é funcional, né? E ele está vivendo a vida dele, tem autonomia. E outro paciente que de repente não está assim, que vai precisar de muito mais intervenção, né? A questão da comunicação do diagnóstico, às vezes esse diagnóstico é feito em outro lugar e esse paciente precisa ouvir aquilo várias vezes e a gente também, enquanto atenção primária, pode também ser responsável por comunicar esse diagnóstico e ajudar a esclarecer dúvidas, identificação da rede, a criação de projetos terapêuticos singulares e criação de projetos de saúde no território, né? Então, acho que isso também é essencial para que a gente possa estar fazendo diferente, né? Não sendo mais uma equipe que atende o paciente e que fala, não, aqui a gente não resolve o seu caso, não, você tem que ir para o especialista, você tem que ir para a rede de reabilitação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, eu acho que eu consegui mais ou menos respeitar o meu tempo, né? Agora eu estou aberta aqui para as perguntas, mas eu queria trazer então essa experiência porque eu acho que foi muito rica em relação a essa identificar pessoas com deficiências e pessoas com doenças raras e poder fazer a diferença, né? E aí, mais uma vez, eu quero dizer que isso só foi possível graças ao trabalho de agentes comunitários de saúde lá do município de Angra, né? E também na experiência que a gente teve em Madureira, no Rio de Janeiro, também os agentes comunitários foram essenciais para que esse trabalho acontecesse. Então, é isso. O pessoal aqui, a Suliane comentando a questão dos ACS, né, que ela gostaria de pedir uma sugestão para sensibilizar as equipes de retomar as atividades dos agentes comunitários de saúde no território, tendo em vista o atual contexto em que eles estão em trabalhos internos, né? Daniela, você gostaria de compartilhar algo nesse sentido, comentar como fazer essa sensibilização ou essa reestruturação, né, estratégica aí? O que você teria algo aí para complementar com a gente? Eu penso o seguinte, em relação a essa sensibilização, né? Primeiro, eu acho que, em primeiro lugar, isso tem que ser partir da gestão, né? A gestão desejar que isso seja assim, porque muitas vezes o agente comunitário está fazendo o trabalho interno também porque faltam profissionais dentro das unidades para fazer determinados trabalhos, né? Principalmente administrativos. Então, essa é uma questão. A segunda questão, caso esse problema não seja, não assim, a gente já tem alguém que está administrativo que está fazendo trabalhos internos, eu acho que é mostrar para os agentes de saúde qual é o potencial do trabalho deles. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, o que eu mais escutava mas para que eu vou fazer isso? O que eu tenho para oferecer? Né? E aí, existe um trabalho meio de formiguinha de estar indo lá e mostrando, olha, você está identificando, esse aqui foi o resultado do que você mostrou, né? Envolvendo eles na produção também do resultado. A gente teve uma experiência muito legal que os próprios agentes comunitários, depois que a gente começou a identificar essas pessoas, e a gente auxiliou os agentes comunitários a produzirem trabalhos, né? Trabalhos para congresso, para mostra do Ministério da Saúde, e eles tiveram a experiência de ser convidados e ter financiamento para ir a Brasília apresentar a experiência deles no cadastramento de pessoas com deficiência e na identificação de pessoas, de crianças e adolescentes com doença genética. Então, assim, foi muito legal essa experiência que a gente teve, né? Porque se você não leva de volta, né? Se ele não entende para que ele vai fazer, sair de dentro da unidade e fazer visita domiciliar, identificar aquelas pessoas, identificar aquelas famílias, ele não vai se motivar, né? Então, acho que assim, realmente entender o que ele tem a oferecer, por que esse trabalho faz a diferença, né? E os agentes comunitários, eles têm esse potencial de conhecer realmente a comunidade.
Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Temos um outro comentário aqui, uma dúvida também. A Nádia, a nossa realidade é de que dos municípios não terem cuidados ou não acompanharem os PCDs, nem as crianças, pois deixam esse cuidado, acompanhamento a cargo das APAES, já que essa instituição é de extrema confiabilidade. Nas cidades maiores, a realidade também é essa, lembrando que aqui em Santa Catarina, né, a gente tem esse cenário de que 80% dos municípios são considerados municípios pequenos, com uma população bem enxuta, né, e aí economicamente algumas áreas aí ficam bem complexas, né, para gestão pública e etc. Não que justifique, mas só dando esse contexto para você, Daniela, que é de outro estado, né? Sim, então, eu acho que depende muito da cidade. Por exemplo, o município de Angra, atualmente, ele tem 200, mais ou menos 200 mil habitantes. A reabilitação das crianças e adolescentes ela é feita numa pestalozzi, que é também uma organização da sociedade civil, uma ONG, né, como uma PAI, né, que tem experiência, tem 50 anos de experiência na reabilitação, só que assim, a grande questão é essa criança, esse adolescente, ele não tem que estar só nesse lugar, ele tem que estar também na atenção primária. E aí, algumas cidades, por exemplo, algumas cidades grandes, a APAE, ela é responsável pelo teste do pezinho e ela vai acompanhar, por exemplo, as crianças que tenham hipotireoidismo, que tenham fenilcetonúria, enfim, que tenham as doenças triadas pelo teste do pezinho. Só que essas crianças não podem estar só lá, né? Mesmo nas capitais, né? No caso das cidades maiores, Rio de Janeiro, vai depender muito de qual é o bairro, né? Tem bairros regiões da cidade em que você vai ter a PAI ou alguma instituição similar que vai estar reabilitando, vai ter outros lugares que vão ter centros de reabilitação públicos. O Rio de Janeiro assim, bastante complexo da gente explicar como é que funciona, porque às vezes até a pessoa que vai reabilitar por conta de ser regulado vai para um lugar longe da casa dela, tendo um lugar perto, e o outro que mora não sei aonde vai para um lugar também longe, ao invés de eles territorializarem essa reabilitação. Mas eu acho que é muito importante que a gente não deixe só a cargo da APAE ou da Pestalozzi ou de uma outra instituição, mas que a gente também traga para a equipe de atenção primária esse acompanhamento, né? Até porque se a criança passa mal, se ela tiver alguma coisa, talvez o primeiro lugar que ela procure vai ser a unidade básica. A unidade básica não conhece ela, não sabe como é que é o normal dela, né? Toda pessoa tem um jeito normal, né? Normal no sentido de saudável, né? Se eu tô e a criança com deficiência, às vezes, como ela é um pouco diferente no sentido do que para as equipes, né? Ela tem alguma, às vezes ela tem uma questão respiratória, ela tem uma alteração física, e aí a equipe fica insegura. Se ela está indo lá todo mês e ela não está no normal dela, né? Não está na condição habitual, você é muito mais capaz de dizer, olha, ela tem uma respiração um pouco diferente, mas esse aqui é o jeito habitual dela, mas hoje ela tem um desconforto respiratório, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a fazer esse segmento, né? E acho que fazer parte também de grupos de puericultura, né? Algumas, eu sei que algumas unidades de atenção primária fazem várias ações relacionadas com grupos de gestantes, grupos de crianças, né? Grupos de desenvolvimento. Então, acho que essas crianças têm que estar incluídas nesses grupos. E muitas vezes elas não estão. Então, por isso que eu não acho que tenha que, mesmo nas cidades pequenas, não tem que ficar só nas APAES. Tem que ficar com todo mundo, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, a Nádia agradeceu aqui. Ela colocou que o município dela ali tem 16 mil habitantes. É uma realidade, eu não vou lembrar agora a porcentagem exata, mas tem esse cálculo aí de 60%, 80% dos municípios catarinenses têm população abaixo de 50 ou até 20 mil habitantes. São vários municípios muito pequenos, né? Do ponto de vista de população e também de território em alguns casos. Mas tem essa peculiaridade, né, aqui em Santa Catarina, enfim. Mas bem legal essa proposta, né, enfim, essa dinâmica aí que você traz, né, propõe aí para as equipes esse compartilhamento, trazer para dentro, né, mesmo da atenção primária, o cuidado, o acompanhamento, conhecer a realidade aí também dessas pessoas nessas condições, né? Uma Pessoal, coisa que eu acho
Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, a gente, acho importante destacar, né? Eu tenho uma experiência no Rio de Janeiro, que é uma capital, uma cidade gigante, né? Uma metrópole, e tenho uma experiência numa cidade de médio porte, que tem 200 mil habitantes. E, assim, é muito mais fácil de trabalhar numa cidade de médio porte ou numa cidade pequena, né? No sentido de você conhecer as pessoas, você poder fazer trocas. Então, assim, em Angra dos Reis, mesmo tendo 200 mil habitantes, o agente comunitário identifica uma criança que tem uma deficiência, ele leva para a equipe e, às vezes, a equipe consegue acessar o especialista de uma maneira muito mais simples, discutir o caso, né? Não acessar no sentido de, não, encaixa ele para uma consulta porque isso é regulado, mas no sentido de, olha, estou preocupado com esse caso, vamos discutir, né? Fazer uma... Às vezes, até hoje em dia, com a questão virtual, né? Então, acho que nesse sentido é mais simples, porque a gente está mais próximo, a gente consegue ter mais vínculo. Numa cidade, numa capital, isso é impossível. Acho que eu queria falar duas coisas, né? Fica à vontade. Uma é que a gente teve, após essa experiência com a pessoa com deficiência, e a Suliane até participou dessa que eu vou falar, né? A gente fez um projeto também com os agentes comunitários para identificar famílias que tinham agregados familiares de câncer, para tentar identificar famílias com câncer hereditário, que não é deficiência. E o trabalho foi tão legal que os agentes comunitários foram capazes de identificar as famílias de uma maneira melhor do que os geneticistas, no sentido de que, assim, os heretogramas deles eram mais fidedignos, porque eles conheciam as famílias, eles foram montando, então, as árvores genealógicas, né? Então, assim, eles conseguiram identificar até mais do que os geneticistas, não no sentido técnico de saber se era um câncer hereditário, mas no sentido de identificar que famílias são essas, né? Para vocês verem como que é interessante esse potencial das equipes de atenção primária para identificar, né? E a gente perde muito em relação à doença rara genética. Eu sempre falo que são as duas especialidades que têm o mesmo público-alvo, que são as famílias, né? Embora quem vai na consulta com o geneticista é uma pessoa, ele está focado na família. E saúde da família também deveria ser, não deveria ser só uma consulta para aquela pessoa que foi ali, mas você tem um olhar muito mais ampliado. Então, acho que isso é bem interessante da gente pensar, né? Acho que era isso. Uhum. Acho que aqui tem mais alguém digitando, peraí que eu acho que veio a mensagem. Tá. A Nádia pergunta se há alguma pesquisa em curso aqui em Santa Catarina realizando pesquisa e rastreando câncer. É câncer, né? Se há câncer. Daniela, não sei se você ajuda com essa resposta. Em Santa Catarina, assim, eu não sei dizer em Santa Catarina, né? Sim. Na verdade, assim, essa experiência que eu relatei do câncer foi Angra dos Reis, então não sei dizer. Sim. Até posso depois pesquisar e se eu conseguir descobrir, eu conto para o pessoal aí do Telesaúde e eles passam para a Nádia. Isso. Ou se tiver, eu não sei agora aqui se a gente tem alguém da Secretaria de Estado da Saúde, ali da DAPS, conectado com a gente, acompanhando. Se tiver alguém e tiver essa resposta ou esse comentário aí, né, para auxiliar, ou onde buscar, também ajuda a gente com essa resposta que é mais pontual aqui no estado. Eu também não... porque Santa Catarina eu não sei, não conheço. Eu acho que, assim, a gente pode falar desse livro da editora Fiocruz, que fala bem mais do que eu falei, né? Que é o cuidado à pessoa com deficiência e doença rara na atenção primária. Mas acho que, assim, existem outras experiências que estão acontecendo. Eu falei dessas, né? Mas, assim, existem outras experiências acontecendo no Nordeste, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul também tem algumas ações que são feitas junto com a atenção primária em relação à questão especialmente em relação à questão da doença rara, né? Então, acho que depois eu posso até pesquisar outros locais que estejam fazendo isso para que vocês possam conhecer, né? E disponibilizar aí para o pessoal, tá bom? Mas acho que agradeço muito a oportunidade de estar falando, de estar contando essa experiência e espero que tenha sido útil para todos aí.